Muito bom. Agora, como é que é a sua história com Deus? Você vem de uma família cristã? Sim. De uma família já da igreja? Cara, a minha história é muito louca, assim, porque é muito interessante. Eu nunca me importei com a história da minha família até uns 3 anos atrás. Né? Eu fui muito, de certa forma, ingrato. E depois, agora eu tô honrando demais. Porque você vai entender no final de tudo. Eu cresci num lar cristão dos dois lados. Tanto família do meu pai extremamente batista, cessacionista. É mesmo? Muito. O meu avô não crê em dom, não cria, né? Ele já tá com Jesus, mas ele não cria em nenhum dom. Não cria na igreja carismática, né? Que fluía nos dons carismáticos. E a minha avó, ela era professora de piano, né? Por isso que ela me deu um teclado. E o meu tio-avô foi um compositor, o tio Gamaliel, ele foi um compositor de hinos batista muito reconhecido no Brasil. E é tão interessante que a minha tia-avó, ela, no meio dos batistas, era uma família muito tradicional batista, né? E meu avô fundou várias igrejas batistas no Brasil. E fundou a Nova Jerusalém em Santos, né? E aí ele veio para Bandeirantes em São Paulo. E a minha tia-avó foi pentecostalizada. Ela estava um dia no quarto, caiu o Espírito Santo nela, começou a falar em língua e ela foi expulsa da família e então, expulsa do meio. Irmã da sua avó. Irmã da minha avó, exato. E meu avô não aceitava isso, ninguém da família aceitava isso. E minha avó profetizava, falava um monte de coisa, nada, tipo, ninguém recebia isso. E eu não sabia disso até 3 anos atrás. O meu pai nunca me contou isso. E a família da minha mãe, os meus avós, eles eram batista, mas porque saíram de uma assembleia muito pentecostal. O irmão do meu avô, né? O pai do meu avô, que era o meu bisavô Martinho, ele era um sanfoneiro da Bahia, vivia bêbado, e um dia saindo de uma sanfonada, um anjo derrubou ele do cavalo, pregou o evangelho para ele e ele se converteu. No meio do nada, cara, surreal. E aí ele começou uma igreja, sem doutrina, sem nada, começou a criar suas próprias doutrinas e começou a trazer traumas para a família, porque era tipo literalmente... você aí, ô Cláudia, você vai confessar seu pecado e não sei o que, né? Então era muito assim, né? E aí tinha demônio que derrubava altar com ceia, com tudo. E aí minha mãe e minha avó, eles cresceram nesse ambiente de muito medo. Então eles tiveram trauma dessa parte pentecostal e foram pro batista. Então minha família inteira, né, até onde eu sabia, era totalmente batista. E eu cresci nesse ambiente. Eu fiz seminário por 2 anos. Você chegou a fazer seminário? Sim, Servos de Cristo. Que legal. E eu era assim, ó, batia em quem falava em língua, em unção do riso. Eu não podia ouvir Diante do Trono, não podia ouvir David Keelan. Nívia Soares, cara, eu Agora, tinha uma maior... não podia, eu não conseguia, não podia. Ou não deixavam? Não deixavam, era proibido, né, pela igreja. E eu também, por conta disso, nem tinha vontade. Eu lembro o dia que eu vi um vídeo da Nívia Soares chorando, e aí ela deu o microfone pra uma menina que só chorava e falava, qual que é o propósito disso? Né? Tipo assim, só ficam chorando, meia hora chorando, qual que é o propósito disso? E aí eu lembro até hoje, cara, eu nunca vou esquecer, eu fazendo seminário, né? Eu tinha um professor... Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos. 21 já. 21 anos. E aí Deus, olha que interessante, com 16 anos eu tive minha primeira experiência, só que eu não tinha ninguém para contar isso e ninguém para me explicar o que eu vi, porque a minha igreja não tinha banda, era só coral, só orquestra, e eu com 16 anos de idade eu tive uma visão onde eu me via ministrando louvor, gente caindo no espírito, e eu não sabia o que era isso. E eu não sabia para quem contar isso e muito menos o que era a banda, porque só tinha orquestra na minha igreja. Mano, que coisa louca. Eu tocando violão, tipo assim, eu não sabia o que era aquilo. E aí foi passando o tempo, né? Aí eu vi ministros, né? David Keelan, que eu falei, olha, parece isso e tal. Foi parecido com o seu que eu tive, mas não pode ser.